Federal aí também no caso, e é bem interessante frente a isso. Eu pretendo aí colocar para vocês, nós somos em 4 professores fazendo essas 2 frentes com vocês, seria Geografia A e Geografia B. Hoje nós começamos pela Geografia B, que seria aí Geografia Humana, né? A nossa primeira aula aí seria frente aí à Geografia População. E os conceitos colocados aí, de Geografia da População, eu vou começar pelo básico, né? O que é geografia? Então, geo vem de terra, né, do grego, e geo aí maiúsculo, no caso aí o T, de terra, porque terra minúsculo é solo, então é muito diferente uma coisa da outra. Então, uma simples grafia aqui vai mudar todo o sentido. Então, quando eu falo de terra aqui, é planeta, nesse caso, e grafia, grafos, é a escrita ou estudo, né? Então, geografia nada mais é do que o estudo da Terra, ou a descrição da Terra, né? E vindo aí para a geografia da população, eu até falo que o nosso problema maior em geografia não é nem tanta geografia, e sim a língua portuguesa. E se todo mundo souber o que é população, o que é geografia, você consegue entender o básico do sentido dessa frente. Então, geografia da população aí, então, vem do feminino, né, população, e pode ser tanto humano quanto de animais. Então, população, no sentido aí, é quantitativo de pessoas da mesma espécie, aí, ou, no caso, animais da mesma espécie. Nós aí somos todos homo sapiens sapiens, né, o ser humano é a mesma espécie. Então, por consequência, aí, a geografia tenta estudar aí, o ser humano e as suas diversas etnias. Aí vemos para o conceito de demo, né, que demo é povo, grafos, então é escrita ou estudo. Então, a demografia, então, é o estudo do povo. E como ela vai se passar, essa demografia? Nós vamos começar com uma teoria, que é a teoria de Malthus. Malthus, ele coloca aí no século XVIII, né, 1798, que, usando, até coloquei a obra principal dele aqui, e colocou como critério aí uma lei natural de crescimento geométrico, e o Malthus coloca que a população e os alimentos ou suprimentos cresceriam de forma diferente. Uma em PA e outra em PG. Ou seja, PA, progressão aritmética. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, você tem aqui uma PA, que cresce aritmeticamente, no caso, de 2 em 2, tendo aí 8 elementos, chega em 16. A mesma progressão, só que agora geométrica, que é multiplicação, ela vai crescer estratosfericamente mais rápido do que a aritmética. Então, a progressão geométrica, com os mesmos elementos, em 8 elementos aqui, eu já tenho uma progressão para 256. Então, é uma diferença crucial. O Malthus coloca isso num gráfico e fala que, no caso, essa linha azul aí seria a população, e a vermelha, que é, no caso, a produção de alimentos, chegaria num ponto que seria aí uma catástrofe. Por quê? Teria mais gente do que alimentos. Então, esse ponto aqui, ele colocou que simplesmente a raça humana ia extinguir, não ia existir mais. Porque simplesmente ia ter mais pessoas do que alimentos e ia gerar guerras, conflitos, fome, miséria, ao ponto de acabar com a raça humana. Aí o Malthus, no caso, colocou como uma das opções para alcançar um declínio populacional o controle moral. Esse controle moral ou imoral, aí, se o pessoal gostar de falar, é frente a conter sexo. A gente até teve uma ministra anteriormente aí que falou algo parecido, né, de controlar o sexo, né, abstinência, mas eu não vou entrar no pormenor dela. Mas vamos lá. O Malthus, já lá no século XVIII e também depois no século XIX, vai ser reeditado, utilizado por muitos, colocava que não se deveria fazer sexo para ter poucos filhos, e as pessoas que não tinham dinheiro provavelmente não poderiam ter filhos. Essa era a concepção dele. Se você não tem dinheiro, não tenha filhos. Então, seria a forma de controle da população aí. E ele falava que, no caso, até a própria fome e a miséria seria uma forma de controle populacional, porque as pessoas morreriam de inanição e manteria a população baixa. Então, Malthus, ele é um pouco cruel, assim, né, nesse quesito. Já um pouco depois dele, já entramos aí no século XX, os neomalthusianos se apropriam dessa teoria dele e fazem uma simples mudança no critério dele do controle moral, que agora eles colocam os métodos contraceptivos, que eu até coloquei alguns aqui para vocês
quem não os conhece, né, mas espero que todo mundo que esteja aqui presente já os conheça. As camisinhas ou preservativos, pílulas contraceptivas, aí o DIU, injeções contraceptivas, diafragma, entre outros métodos. A tabelinha, que é a única aceita pelos cristãos, e no caso católicos, né, que o padre, ou melhor, o Papa até hoje não aceitaram os outros métodos, mas só a tabelinha. Mas a gente entra numa seara aí bem longa ainda. Seria algo bem interessante de se falar, mas ia fugir do assunto. Mas vamos voltar para cá, que é interessante entender os neomalthusianos. E eles colocam também que quanto mais filhos atualmente, né, você teria menos dinheiro. Então, países que têm uma população muito grande teria menos dinheiro para investir em tecnologias, em estrutura, e por consequência, então, o país seria subdesenvolvido por não ter, no caso aí, um controle populacional, ter muitos filhos, e menos dinheiro para investimento. Ele é bem cruel nessa parte. Ele não, né? Os neomalthusianos. E a palavra neo, para quem não é acostumado com o termo, significa novo. Tudo que tem neo na frente é novo. Então, uma teoria nova de Malthus, aí já aplicada no século XX. Então, os neomalthusianos vão por esse viés. Aí entramos numa outra teoria, pós aí essas outras duas já colocadas, que é o malthusiano e o neomalthusiano, que é a teoria reformista, baseada, ou no caso derivada aí dos estudos de Marx, que é esse senhor barbudinho que está aí na foto, o bom velhinho, como a galera que é de esquerda e gosta de classificar ele. Mas o Marx, aí no caso, ele não fez essa teoria, ele foi somente utilizado a teoria dele, já aí no século XX, para embasar essa teoria dos reformistas. Os reformistas querem fazer uma reforma estrutural do sistema. Então, por isso que vem a palavra reformista. Ou seja, transformar todo o sistema. Por quê? Para eles, a origem não é a quantidade de filhos, que vai tornar um país mais subdesenvolvido ou com menos capacidade de investimento. E sim, a desigualdade social. Como essa foto clássica aqui no caso, de um bairro em São Paulo, que mostra uma favela, né? Seria a palavra favela ainda mais à frente, nós vamos trabalhar mais a fundo ela, que é uma área de ocupação irregular, né, proveniente pelo próprio Estado, aí no século XIX. O Estado prometeu terras e prometeu também aí condição melhor para as pessoas que voltaram da guerra e não os deu até hoje. É a favela da Providência, lá a primeira favela. Mas aqui no caso, é em São Paulo, você tem um condomínio de alto luxo, onde você tem andares aqui, cada um com uma piscina, e essa seria uma desigualdade social bem gritante numa imagem. É um dos conceitos aí bem interessante de analisar, que é a paisagem, que a geografia utiliza muito bem, que é a parte visível do espaço. Então, essa paisagem registrada nessa imagem, você vê bem essa disparidade social, que os reformistas utilizam para falar que esse sim é o problema da população crescer mais ou menos, ou ter uma condição de vida melhor ou pior. E eles colocam ainda no caso que para combater isso seria adotar novas leis trabalhistas, uma forma aí, melhoria nessas leis trabalhistas, né, para que as pessoas tenham um salário mais digno frente ao que produzem, e assegurando aí uma melhoria da renda do trabalhador, que é simplesmente a divisão da mais-valia, né, é o clássico do Marx. Eles aproveitam desse termo, que a mais-valia é o salário não pago, né, praticamente é o dinheiro que você gerou e não vem para você, que vai caracterizar o lucro. E para eles reformar o sistema, fazendo com que as pessoas tenham acesso a esses bens produzidos por eles, e toda essa riqueza gerada por eles, faz com que assegure, então, uma renda melhor para o trabalhador. Isso seria a parte interessante aí da reforma, da parte da reforma da teoria reformista. Entramos aí também, né, nessa parte da teoria reformista, na sequência aí, ou até um pouco antes dela, né, temos uma outra teoria, que já é baseada já na parte industrial, que é a teoria da transição demográfica. A transição demográfica, no caso, ela surge concebida aí pelo um demógrafo, que é o Walter Thompson, que ele simplesmente criou isso pós-crise de 29. Essa crise de 29, que no caso, que é bem ressaltada, que é a crise do liberalismo, que simplesmente a Bolsa de Valores de Chicago quebra e não deixa muitas empresas espaço aí para que mantivessem as portas abertas, então você tem uma quebradeira total aí. A crise de 29 foi uma das maiores crises econômicas da história. Da quebra da Bolsa de Chicago, de Nova York,
praticamente todas as bolsas do mundo entraram em bancarrota e empresas inteiras faliram. Aí, baseado na análise industrial, ele vai ver digamos assim, uma análise experimental aí, ou mais focada aí dos últimos 200 anos, e vendo que com a industrialização, e isso é bem específico da industrialização, né, o avanço tecnológico, você vai ter, então, o avanço da medicina, da urbanização, e vai mudar todo o viés demográfico, não entrando em crise, que nem prega o Malthus ou neomalthusianos, e sim numa estabilidade, pós 4 fases. E ele coloca muito bem num gráfico. Esse gráfico que eu até retirei da apostila, que é um material nosso aí, ele aqui tem 3 fases, mas tem a 4ª fase de estabilidade, seria a subsequente aqui. E o gráfico original, aí no caso, ele é um pouquinho mais amplo até. Eu já vou trabalhar com ele na sequência para vocês. Tendo aí essa linha contínua, o crescimento vegetativo, a mortalidade, que é essa pontilhada mais larga aqui, e a pontilhada mais curta aqui seria os valores de natalidade. Então, esse ponto aqui seria o ápice industrial. Então, com a Revolução Industrial, aí no caso, ele vai ter um decréscimo da população, do crescimento vegetativo, tanto da natalidade aí, quanto a mortalidade também vai cair muito, chegando ao ponto de estabilizar com o tempo. Então, vamos ver parte a parte desse gráfico aqui. Então, aí vamos para a transição, que essa aqui já é o composto com 4 partes. Seria essa estabilidade aqui no futuro, não muito distante da concepção deles. É uma das teorias bem aceitas atualmente, mediante o avanço tecnológico. Então, ela coloca aí pré-transição, né, que seria esse momento aqui, aí crescimento rápido e aceleração demográfica. Então, você tem aí a parte de mortalidade ela caindo e a natalidade subindo bastante. Então, você tem uma população grande nesse período aqui. Depois, no caso, um crescimento moderado, que vai se apaziguando aí até chegar na 4ª fase. Então, vamos ver o que faz isso ponto a ponto. Nesse primeiro aqui, no caso, né, como eu apontei para vocês, seria esse ponto elevado aqui, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial aí, nós já estamos aí na 4ª ou até a 5ª fase dela, que é colocada em vários livros. A geografia aí, ela é bem transitória frente aos temas, tá, pessoal? Ela acaba mudando muito aí, conforme vai avançando os estudos. Então, nós temos a primeira Revolução Industrial com carvão, vapor, e a segunda Revolução Industrial já entra aí com as máquinas, juntamente com energia elétrica, depois a terceira Revolução de computadores, daí a galera coloca aí com a 4ª evolução, com a informática de alto desempenho, alta tecnologia, podendo chegar aí até a revolução nanotecnológica, né, que você tem as nanomáquinas, isso aí vai longe. É algo bem interessante de se analisar. Então, a geografia, o lado bom dela é esse. Eu estou até com dó de quando eu voltar para a sala de aula, agora após essa pandemia, e como que a gente vai analisar tudo que aconteceu agora, né? Vai ser algo bem interessante de ver como vai se comportar a nossa sociedade aí, frente à população, frente a N coisas que podem acontecer. É algo a se entender. Mas vamos lá. Então, a ruptura desse período aí, no caso, né? Você tem uma convivência elevada de mortalidade e natalidade. Vamos aí para a segunda parte do gráfico, né? Que é essa segunda fase aqui, que ele coloca bem que é a conquista da medicina, as implantações de infraestrutura, saneamento básico, higiene, daí vai colocar com que um crescimento aí da população, porque as pessoas estão demorando mais para morrer. Perspectiva de vida aí, se você analisar a idade média, que as pessoas tinham a média de vida de 35, 38 anos no máximo, hoje, então, as pessoas estão vivendo aí, Japão próximo dos 80, Brasil próximo dos 73, 74 anos, então estou esperando sair os novos dados aí do recenseamento do IBGE, que é esse ano, né? A cada 10 anos nós temos um recenseamento. Então, esse ano, em 2020, era para ter recenseamento do IBGE, para a gente atualizar os números. Os números que a gente utiliza hoje ainda são lá de 2010. Entretanto, aí, espero que saia um novo recenseamento. Então, vamos lá para outra parte do gráfico, que é o declínio das taxas de natalidade, porque, querendo ou não, quando as pessoas têm um melhor acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte, a todo o bem-estar social, ela tem menos filhos. E tendo menos filhos aí no caso, você faz com que esse crescimento natural aqui caia aí bastante. Então você tem um recuo da população. O Brasil está nessa parte atualmente, tá, pessoal?
O Brasil, aí, a média de filhos por mulher, aí, no caso, estava em 2,2, teve uma pequena atualização em 2015 para 1,9. Então, próximo de 2 filhos por mulher é o que a gente coloca aí, que é o crescimento vegetativo, né? Que é o padrão para manter a população. Tendo, então, em torno de 2,0, 2,2, a gente está mantendo a população. Então, a população brasileira, ela parou de crescer muito, como ela fazia aí na década de 70, década de 60. É só ver com os pais de vocês, avós ou bisavós aí no caso, que tinha naquela época 13 filhos, 12 filhos, até o ápice de ter 25 filhos. É o cume do negócio. É uma mulher ter 25 filhos. Era praticamente a... E também você tem o empoderamento feminino, né? E a mulher agora ela tem controle frente se ela vai engravidar ou não. Era algo que até pouco tempo atrás não tinha. Simplesmente era um filho atrás do outro, para poder ter mais braços para trabalhar na lavoura. Mas o trator, no caso, aí na pós-Segunda Guerra Mundial, né, transformando lá os blindados de guerra em tratores, faz com que a nossa população, aí, no caso, não seja mais usada para essa mão de obra. A gente tem o nosso êxodo rural, aí, no caso, década de 70 e 80, né, que as pessoas começam a vir para a parte urbana, e hoje, então, nós temos próximo de 80% da população brasileira vivendo no meio urbano, né, não mais no meio rural. Mas algo interessante de analisar nesse gráfico seria isso. Agora, frente aí ao último patamar, né, que seria a taxa de natalidade e mortalidade em patamares baixos, chegando aí ao que está o Canadá hoje, ou a Espanha, temos a Itália também estava próximo disso. Você tem um filho por casal, você tem até uma população que decai muito. Eles têm políticas migratórias. Quem tiver interessado, no caso, fazer alguma faculdade de engenharia ou áreas médicas, o Canadá todo ano vem para cá o pessoal fazer feira de cursos e afins da embaixada, para tentar atrair mão de obra qualificada para migrar para o país deles, porque eles simplesmente não aceitam qualquer um, não. Eles fazem um nivelamento ali que eles querem mão de obra especializada. São bem espertos, porque o governo brasileiro gasta formando o pessoal, e eles, aí no caso, acabam pegando mão de obra já especializada. É algo interessante de se ressaltar. E, frente às dúvidas, eu até coloco o estudem como o foco interessante para a gente aí, e não vou ter muito o que ressaltar para vocês frente ao nosso planeta que está aqui, né? Porque a gente vai ter muitas aulas que eu vou ter que simplesmente passar muito conteúdo para vocês. Eu vou até deixar alguns links de vídeos, entre outros, que é o Constructor T-Planet, né? Nas próximas aulas, principalmente de Geografia Física. Eu pretendo estar nas duas frentes, assim como o Pedro também está nas duas frentes. E outros 2 professores também, o Kiko. E vamos aí contribuindo da melhor forma possível com vocês. E, pessoal, frente à pandemia, também tenho que ressaltar que, infelizmente, é algo populacional a se pontuar. É interessante a gente ver frente a isso, porque, galera, é algo ímpar da raça humana que a gente está passando hoje, que simplesmente nós temos um mundo inteiro parado, temos lugares sendo, digamos, repovoados por espécimes, seres que até então não estavam na cidade já reaparecendo, animais, aves, entre outros, no caso, e leiam muito jornal, muita revista, para poder ter informação, porque a geografia ela serve também para base, para que a gente possa, no caso, entender o que acontece nesse planeta aí, que é o nosso planeta Terra. Espero ter ajudado vocês aí frente ao conteúdo. Tem muita coisa para podermos analisar aí, e eu espero, sinceramente, no caso, que chegamos ao patamar de 80%, 90% do pessoal do cursinho e adentrando a universidade, porque, pessoal, a universidade abre portas, e eu sou filho da Federal, no caso, não tenho que reclamar, muita coisa boa que você vai ter acesso ali, desde professores, saída de campo, espero que tenha ainda, né, porque estavam cortando ainda muita coisa na universidade, e vamos lutar para que mantenha. Sobrou ainda 5 minutos aqui ainda para conversa com vocês, que é bastante coisa e ao mesmo tempo não é muito. Espero aí que retomem a nossa rotina
de aulas presenciais, porque o tete-a-tete com vocês é maravilhoso. Aprendo muito convivendo com vocês, porque vocês trazem dúvidas, trazem argumentos, trazem muita coisa para a gente poder debater. Espero não ter me excedido muito aí frente ao conteúdo, tentei sintetizar o máximo possível esses conceitos, e qualquer dúvida, então, fico à disposição para o que der. Então, obrigado por terem participado, estamos aí. Então, fico aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui, eu já tento trazer para vocês. Então, e futuros filhos da Federal, aí. Não só a Federal, temos estaduais boas também, mas espero que vocês adentrem na universidade. É um caminho natural, aí. Frente à taxa de população e também usando, quem mais estuda, menos filhos tem. As meninas que estão aqui agora nesse chat, prestando atenção na aula, e provavelmente não vão ter os 15 filhos que as avós tinham quando eram analfabetas, que infelizmente naquela época a mulher não tinha como escolher. Então hoje, mulheres, vocês têm o poder de escolha, então espero que aproveitem. Então é isso aí, pessoal. Fico aí esperando dúvida de vocês no chat, e vou tentando aí responder conforme eu vou enviando. Beleza? Estudem, é o único recado que eu tenho que dar para vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Ó, que bom. Gostei, obrigado pelos elogios. Chernobyl, Chernobyl é muito interessante de analisar. Chernobyl foi um acidente que teve, conforme fizeram um teste numa usina nuclear, colocaram uns noobs para fazer, né, a galera que não tinha nem noção do que era aquilo, e simplesmente o troço explodiu. Aí nós temos uma área inteira que foi despovoada no critério de ser humano, porém, os animais lá conseguiram se recuperar mais. Recuperaram muito. Tanto é que eles viram que o pior lá não é a radiação, era o ser humano. Tanto é que a população de cervos, entre outros animais lá no caso, estavam se recuperando, e o ser humano era muito pior do que a radiação. É muito pior do que a radiação que lá está. E é algo bem interessante de ver. E teve incêndio lá, atualmente, né, como é uma área despovoada, no caso, até agora estão tentando entender o incêndio que teve lá. E não só lá, né, temos incêndio, o clima mundial é algo que estão tentando entender, porque há geógrafos e climatólogos que dizem que o mundo está mudando frente ao clima, outros falam que não. Estamos num período entre transição glacial, entre um momento que a Terra congelou e outro momento que ela vai congelar de novo. Então, nós estamos nesse vale aqui entre um congelamento e outro. Então, por consequência, no caso, há duas teorias. O pessoal fala que é o aquecimento global, o ser humano está interferindo, e outros não, que é algo natural, num futuro não muito distante, vai congelar tudo novamente. Aí, com esses ciclos atípicos, né, porque a climatologia é nova, está estudando ela só há 100 anos, uma ciência muito nova. Então, por consequência, no caso, só temos 100 anos de estudo. Mas está tendo muita coisa atípica. Teve incêndios na Austrália, koalas que morreram, outras coisas mais. Tivemos problemas agora em Chernobyl ali também, teve um incêndio, que o pessoal está começando, querendo entender o que está acontecendo. Portugal, com Canadá, entre vários outros lugares com incêndios desastrosos. Aí, estudos não se comprovam se foi influência humana ou não. Entretanto, toda a vida, né, quem mais sofre com tudo isso é o ser humano. É algo a se pontuar. Mas, findou nosso tempo aqui, pessoal. Obrigado por tudo. Espero que tenham gostado da apresentação e fico à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado. E a próxima, no caso, eu pretendo até trazer alguns vídeos para ilustrar melhor o que irei falar com vocês. Até mais.